Aqui a gente vai falar sobre cone. Eu coloquei aqui o cone planificado e a figura do cone. Então, ela normal, né? Eu tenho sempre a minha base redonda e o comprimento da minha circunferência é ligado a um único vértice, o que fica lá em cima. Ela planificada, ela fica dessa maneira aqui, ó. Eu fico com um setor circular e a minha base permanece sendo a mesma. E aí o que eu falo sempre com vocês é a questão da fórmula. Geralmente, quando a gente trabalha com cone, a gente fala aí do volume que ele assume. Então, primeiro, né, eu vou nomear aqui para vocês saberem, ó. Eu tenho aqui a altura do cone. Ele é sempre baseado pelo vértice até o centro da minha figura. Lembrando que a altura eu preciso formar o ângulo de 90 graus. Para cá eu tenho o raio e o comprimento da circunferência até esse vértice é a nossa geratriz. Conseguem observar que aqui eu consigo formar um triângulo. Então, também é uma fórmula que nós vamos usar bastante. Nós vamos colocar em fórmula de Pitágoras. A geratriz ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais r ao quadrado. Uma das fórmulas que nós vamos usar. A segunda fórmula, ela vem falando do volume. Também é muito importante. Para a gente calcular o volume do cone, a gente vai lembrar sempre do cilindro, porque a forma do cilindro dividido por 3. Então, para cá, eu preciso calcular a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Essa vai ser a nossa fórmula do volume. E aí, diferentes tipos de cone eu coloquei aqui para vocês. O volume do cilindro, volume do cone. Aí aqui eu coloquei alguns modelinhos para vocês. Ó, o cone equilátero, o cone reto, que é o que costuma cair com maior frequência, o equilátero e o reto, e o cone oblíquo, que daria um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue jogar para a geometria para facilitar o trabalho. Ele não costuma cair com muita frequência. Sobre as outras fórmulas, como é que tem gente chegando? Sobre as outras fórmulas, vou jogar ela para vocês verem. A área lateral do cone, o volume eu já coloquei. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Vou deixar aqui no cantinho para vocês copiarem. Aqui no cantinho. Ó, deixei até ela planificada aqui para vocês. Aí aqui, ó, coloquei para vocês a área lateral, que é πr vezes geratriz. A área total é a área lateral
mais a área da base. E aí vocês podem colocar em evidência. Eu vou colocar em evidência para vocês verem. Essa fórmula lateral, ela é calculada em cima do que a gente conhece, né? A gente vai formar uma regra de 3 aqui só para a gente chegar nessa área lateral. Deixa eu ver se aqui eu consigo ver. Olha só, aqui no cone planificado eu tenho a geratriz. Se vocês repararem aqui, a gente consegue completar essa figura. Então, a geratriz do cone, quando a gente leva para a circunferência, eu posso chamar ele de raio. Posso chamar ele de raio. Então, a gente vai levar em consideração isso. Eu vou trabalhar aqui com a fórmula do comprimento e a fórmula da área, só para a gente tentar montar essa fórmula. Levando em consideração esse que eu tenho aqui, o comprimento é o 2πr. Nesse caso, o R nós vamos chamar de G, que é a nossa geratriz. Então, o comprimento vai ser 2π vezes G. E a área, πg ao quadrado, né? Assim que a gente trabalha com área. Então, comprimento da circunferência, 2πg. Área, 2πg ao quadrado. E aí nós vamos trabalhar com o nosso padrão, que é o R. Então, o comprimento vai ser 2πr. E a área é o que eu quero saber. A área lateral. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar a área lateral, vou chamar só de A para não atrapalhar. Área vezes 2πg. Vai ser igual, vou multiplicar cruzado aqui também. 2πr vezes π vezes g ao quadrado. O que multiplica o que eu quero saber a área, vai para o outro lado dividindo. Então, aqui ficamos, vou copiar do mesmo jeito, tá? Não vou simplificar, não. 2πr πg ao quadrado. Vou dividir por 2πg. E aqui a gente vai simplificar. Então, eu tenho 2 em cima com 2 de baixo. Eu tenho π em cima com π de baixo. Eu tenho g embaixo e g em cima. Só que g de cima é g ao quadrado. Então, eu vou cortar com o expoente. E aí a gente chega à fórmula da área lateral, que é o R π G. Então, essa é a fórmula da área lateral. Para a gente trabalhar com a área total, basta somar a área lateral mais a área da base. Então, a área total, colocando em fórmula, área lateral R π G. A área da base é π R ao quadrado. Aí aqui vocês podem colocar em evidência, como ele colocou aqui, ó. Tá aqui no cantinho. Ele colocou o πr em evidência e dentro G mais R. Outra possibilidade, tá? Dúvidas aí sobre as fórmulas? Dá um print aí para vocês copiarem, isso é importante a beça. Tá? Peguem as questões lá, tá em atividade, geometria e cone. Eu vou colocar as questões aqui.
Lembrando que todas as questões que eu estou usando aqui, tem, se eu não me engano, 30 ou 29 questões, não me lembro. Acho que são 30. São questões de provas anteriores. Dessas provas, eu não peguei de uma turma só, tá? Eu peguei de todas as turmas. Então, tem questões de militares, tem questões de vestibulares e tem questão de técnico e colégio a nível fundamental, tá? E além da EPICAR. Então, vê se vocês conseguem fazer essa daqui. Diz o seguinte: uma casquinha de sorvete tem o formato de um cone circular reto, cujas medidas internas são 12 centímetros de altura e 5 centímetros de diâmetro. O volume do sorvete, que enche completamente essa casquinha, é de quantos pi? Lembrando que ele deu a medida do diâmetro. A fórmula é raio. Já vou anotar a fórmula aqui para vocês. Lembrando que quanto mais vocês copiarem as fórmulas, mais presente ele vai ficar, né, na vida de vocês. Então não vai ser algo que vocês vão esquecer com tanta facilidade. Então, volume igual à fórmula lá da pirâmide. Área da base vezes altura dividido por 3. A área da base, o cone tem uma base circular. Então, fórmula do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então, vamos lá. Volume. Lembrando que ele deu aqui, vou colocar as medidas. A altura, ele falou que vale 12 centímetros. E o diâmetro vale 5 centímetros. Diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Se o diâmetro vale 5, o raio vale 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, 2,5. Podem escrever assim ou podem escrever por fração. Vocês preferem o quê? Números decimais ou fração? Vou substituir aqui. Vou usar decimal mesmo. Olha só. Pi, no lugar do R, vou escrever 2,5 ao quadrado, vezes a altura. A altura vale 12. É esse valor. Vou dividir por 3. Então, volume vai ser igual a π, 2,5 vezes 2,5, 6,25. Aqui, se quiser simplificar, também pode. Olha aqui, 12 dividido por 3, 4. Então, volume vai ser igual a π,
vezes 6,25 vezes 4, 25. Então, volume 25 π. Quem quiser fazer por fração, não tem problema. Olha só, volume vai ser igual a π vezes 5 sobre 2 ao quadrado, vezes altura, que vale 12. Isso tudo eu vou dividir por 3. Volume, π, 5 ao quadrado, 25, sobre 2 ao quadrado, 4, vezes 12, dividido por 3. Volume vai ser igual, olha aqui simplificando, 12 dividido por 4, 3. Então, vai ficar π vezes 25 vezes 3 dividido por 3. Simplificou de novo. 25 π é a resposta. Vamos para a próxima. Essa questão aqui foi da EPK, a número 2. AFA, do ano passado. Posso trocar? Vou trocar. Aqui ela diz o seguinte: em sistema de irrigação para plantas é composto por uma caixa d'água no formato de um cone circular reto, interligado a 30 esferas idênticas. O conteúdo da caixa d'água chega até as esferas por encanamentos, cuja capacidade de armazenamento é desprezível. Então, esquece esse encanamento, leve em consideração apenas o cone e as esferas. O desenho a seguir ilustra a ligação entre a caixa d'água e as 30 esferas. Ele só colocou uma aí. Cujo raio interno mede R igual a π elevado a menos 1 sobre 3 decímetros. Se a caixa d'água está cheia e as esferas, bem como os encanamentos, estão vazios, então, no momento em que todas as esferas ficam cheias, restará no cone apenas metade de sua capacidade total. Assim, a área lateral de um cone equilátero, cujos raios da base é congruente ao da caixa d'água em decímetros cúbicos, é igual a quanto? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou anotar aqui para vocês são as fórmulas. Primeiro, o volume da esfera. Volume da esfera, a gente vai trabalhar mais com isso, falando até da parte da área, né, dele e do volume também. Então, a gente vai ter outra aula sobre isso. Aqui vai ser 4 π r ao cubo sobre 3. Deixa eu só confirmar essa fórmula, deixa eu ver.
Tá certo. É isso mesmo. Fórmula da esfera. Aí vou colocar para vocês aqui o volume do cone. Volume do cone, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então, eu já coloquei as duas fórmulas aqui. Ele já me deu o raio, então a gente vai misturar isso aí. Vê se vocês conseguem fazer. Só sublinhar aqui embaixo. Se a caixa d'água está cheia e as esferas, bem como o encanamento, estão vazios, então, no momento em que todas as esferas ficam cheias, restará no cone apenas metade de sua capacidade. Então, isso aqui também é importante. Ele está querendo dizer que o volume da esfera vezes 2 vai ser igual ao volume do cone. Aí aqui vocês podem substituir a fórmula. Dúvidas podem falar, tá? Aí no chat. Aqui, ou vocês colocam logo aqui a fórmula e vão simplificando como vocês acharem melhor, ou vocês podem calcular o volume da esfera aqui no cantinho. Porque o volume da esfera, ele deu o R, né, que é o raio, e ele falou que são 30 esferas. Então precisa levar em consideração isso. Vou calcular o volume da esfera separado. Então, o volume da esfera é igual a 4πr ao cubo sobre 3. Volume de uma esfera. Então, volume da esfera. Vou substituir. Então, vou só puxar uma observação aqui para o raio. Ele falou que raio é a mesma coisa que π elevado a menos 1 sobre 3. Então, eu vou substituir aqui, só para ter cuidado com isso aqui, daqui a pouco eu volto para cá. Então, eu tenho 4π, olha o R, vou substituir o R por π elevado a menos 1 sobre 3. E aí eu tenho lá fora o 3. Isso tudo dividido por 3. Então, aqui, ó, vou fazer aqui mesmo. Vou pegar esse meu valor, vou elevar a 3 e vou resolver a operação da potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 3, menos 3. Dividido por 3, menos 1. Então, vai ficar dessa maneira. Vou substituir. Volume da esfera vai ser igual a 4π sobre 3 vezes π elevado a menos 1. Se esse menos 1 me atrapalhar, eu posso inverter. Então, aqui, ó, vou transformar em fração, vou trocar. O 1 sobe
o π desce. E aí o meu expoente, que era menos 1, passa a ser 1. Então, vou substituir aqui. 1 sobre π. Vou simplificar, porque eu tenho π no numerador e no denominador. Logo, o volume de uma esfera é igual a 4 sobre 3. Só que ele não falou apenas de uma esfera, ele falou de 3, de 30. Então, esse valor eu vou multiplicar por 30 para poder substituir ali. Poderia fazer tudo aqui, tá? Eu faço separado para a gente não confundir, principalmente quando a gente está trabalhando, está fazendo cálculo assim, né? Eu acho que a gente pode se perder. Então, eu tenho o volume da esfera, 4 sobre 3, porém ele falou de 30 esferas. A gente vai simplificar aqui, encontraremos como resposta 40. Aí eu volto para essa minha fórmula. Tem gente falando aí? Sim, letra A, certinho. Vou voltar para minha fórmula e vou substituir. Então, o volume do meu cone, vou substituir. Vai ser π r ao quadrado vezes h dividido por 3. Vai ser igual a 2 vezes o volume da esfera, 40. Aqui a gente consegue resolver. Deixa eu ver o que ele falou mais. Ele deu altura, vou substituir aqui. π vezes r ao quadrado vezes 6, que é a altura, dividido por 3, vai ser igual a 80. π vezes r ao quadrado, a gente pode simplificar. 6 dividido por 3 vai dar 2. Esse 2 vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 80 dividido por 2. Voltamos para o 40 de novo. π vezes r ao quadrado vai ser igual a 40. Deixa eu só voltar no texto para ver o que ele me pediu. Ele quer saber a área lateral. Cadê minha caneta? Ele quer saber a área lateral. A área lateral do cone, área lateral, π, r, g. E aí ele falou lá no texto que esse cone, deixa eu ver onde ele está, é equilátero. Aqui embaixo, ó, ele tem um cone equilátero. Quando ele fala de cone equilátero, ele confirma que 2 vezes o R é igual a geratriz. Então, eu vou substituir na própria fórmula. A área lateral vai ser igual a π, R e o G. O G vai ser igual a 2 R's. Só arrumando a fórmula aqui. A área lateral vai ser igual a π, 2 π, R ao quadrado. Descobrimos aqui que πr ao quadrado vale 40. Então, eu vou substituir no πr ao quadrado. Vai ficar 2 vezes 40. Resposta 80, letra A. Dúvidas? Sim ou não? Nada? Vou trocar então.
Vamos para a próxima. Breno, que perguntou aí do polinômio, vai ser quinta, tá? Amanhã eu vou passar números complexos que vocês precisam saber para entrar em polinômios. A Camila que vai passar polinômios. Vamos para 3. Deem print aí para vocês resolverem depois. Vamos para 3. Vê se vocês conseguem entender e desenhar número 3. Vou esperar vocês lerem aí. Considere o sólido geométrico obtido pela rotação de 360 graus do triângulo ABC em torno da reta que passa pelo ponto C e é paralela a AB. E aí ele deu as medidas. Ele falou que é um triângulo isósceles, onde AC é igual a BC, que vale R raiz de 2. E esse M é de metros. Sendo R uma constante real não nula, o volume do sólido, aqui ele deu a forma, é obtido por 4π raiz de 3 metros cúbicos. A medida de R vale quanto? Substitui depois. A questão toda o problema todo dessa questão é a interpretação e o desenho. Se vocês conseguirem desenhar, vocês vão conseguir entender o que aconteceu. Um minutinho para vocês desenharem. A questão toda vai ser eu desenhar. Vocês entenderem o meu desenho. Vamos lá, vou desenhar. Vou desenhar o triângulo. Esse aqui é o triângulo
ABC. Ele fala que eu tenho uma reta paralela. Olha só. Eu tenho uma reta paralela a AB que passa por C. Então, vou colocar essa reta paralela aqui. Então, aqui eu já consigo colocar as medidas. Então, a minha reta passa por C. Então, aqui vale C. E essa reta é paralela a AB. Pronto, já fechei o meu triângulo. E aí eu vou colocar as medidas. Esse triângulo ele é isósceles, AC é igual a BC, que vale R raiz de 2. Então, AC, R raiz de 2. E aqui embaixo também. R raiz de 2. E ele fala que AB vale 2 R's. Pronto. Completei a minha figura. Aí, voltando no texto, considere o sólido geométrico obtido pela rotação de 360 do triângulo ABC em torno do C. Então, ele vai girar em volta dessa reta que eu coloquei em cinza. Quando ele gira, imagina ele girando. Esse triângulo eu posso espelhar para o lado de cá, para eu fechar a minha figura. Eu vou só completar minha figura para vocês conseguirem visualizar aqui, ó. E aqui a gente vai fechar essa imagem, só para a gente conseguir entender e calcular esse volume. Então, imagina que ele vai dando voltas e vai voltar. A mesma coisa aqui embaixo. Quando ele faz esse giro, vocês conseguem enxergar aí que eu desenhei um cilindro? Olhando pela figura completa? Conseguem enxergar isso? Então, a partir disso, vocês já conseguem fazer o cálculo. Então, olha só, ele vai formar um cilindro. Porque o meu desenho ele não está certinho. Pronto. Então, o que que acontece? Para eu calcular esse valor que ele pediu, essa volta, essa parte em preto aqui, basta eu pegar a fórmula do volume e tirar os cones. Aqui em cima eu tenho cone. Vou colocar de amarelo o cone para vocês enxergarem. Olha o cone aqui. Eu tenho um em cima e um embaixo. Então, para eu calcular o que ele me pediu, que foi essa parte preta, basta eu pegar a fórmula do cilindro e tirar 2 medidas do volume do cone. O cone está aqui embaixo. Pronto. Vê se vocês conseguem fazer a partir daí. Vocês conseguiram desenhar isso, visualizar isso antes? Eu não lembro de quando foi essa questão. Vou dar uma olhada para vocês.
Mas essa questão está parecendo AFA também. AFA também, AFA, 2018. Então vamos lá. Falando sobre o cilindro. Sabemos que a altura vale 2 R's. E aqui a gente... Deixa eu ver se vai precisar tacar retângulo aqui, mas acho que não vai não. Vou segurar isso aqui por enquanto. E falando sobre o cone. O cone aqui, né? Nós temos... O cone aqui em cima, nós temos a geratriz, que vale R raiz de 2. O cone em amarelo. A gente vai trabalhar com total e a parte em amarelo. Vamos substituir então lá na fórmula. Vou colocar aqui no cantinho. Volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. Volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Do cone, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E a gente vai substituir as medidas que nós temos. Do cilindro, sabemos a altura, que vale 2 R's. Então, fica π r ao quadrado vezes 2 R's. Menos. Vamos ver o que dá para usar. Nós temos só a geratriz. A gente consegue achar a altura também. A altura é R, que é a metade. Vou deixar só R. Então, fica π r ao quadrado vezes a altura R. Aí aqui a gente vai mexendo, simplificando, ver se vocês conseguem fazer. Sobre 3. Vamos simplificar aí. Π, nós temos o 2, R ao quadrado vezes R, R ao cubo. Desse lado, eu tenho 2, π, R ao cubo, sobre 3. Vamos criar aqui um MMC. Reparem que eu tenho 2πr ao cubo, 2πr ao cubo. Então, só para a gente adiantar, eu vou puxar um rascunho e eu vou chamar 2πr ao cubo de A, só para a gente calcular o MMC ali. Então, vai ficar A menos A sobre 2. Sobre 3. Onde eu tirei o 2? Aqui, 3. Sobre 3. E vou calcular o MMC. Sobre MMC.
Vou substituir aqui, vou colocar o 1, vai ficar 3, 3 e 1. Então, eu tenho 3A menos A. Tenho 2A sobre 3. Conferem aí para mim, vê se vocês conseguem enxergar isso. Vê se vocês conseguem fazer a partir daí. Deixa eu só fazer o meu rascunho aqui rapidinho. Olha só, o que eu achei aqui? Achei 2A sobre 3. O valor do A eu vou substituir, que foi o 2π r ao cubo. Eu fiz o MMC aqui simples. Então, fazendo a multiplicação, eu fico com 4π r ao cubo sobre 3. Fiz o MMC comum, tá? Poderia ter feito aqui também, sem problema algum, daria a mesma coisa. Então, ficamos aqui com 4π r ao cubo sobre 3. E aí ele me confirmou no texto que esse volume da figura vale 4π raiz de 3. Ele confirmou no texto. Então, a partir daqui, a gente vai trabalhar a parte algébrica para achar uma das alternativas. Então, eu já posso simplificar, porque eu tenho π de um lado e eu tenho π do outro. E aqui a gente precisa encontrar a medida do R. Então, olha só. Vou jogar esse 3 para o outro lado. Aqui eu também posso simplificar o 4. Ó, tenho 4 de um lado e 4 do outro. Desse lado, eu vou ficar com R ao cubo. Esse 3 vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 3 raiz de 3. A minha raiz, o meu expoente 3, ele vai para o outro lado em forma de raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3, raiz de 3. A partir daqui, a gente vai brincar aqui, usando as propriedades de raízes, até encontrar uma das alternativas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar, porque eu tenho multiplicação. Se eu tenho multiplicação, eu posso separar aqui, ó. Escrever assim: raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de raiz de 3. Tudo bem aqui? Vou só apagar esse rascunho aqui do MMC. E aqui a gente vai brincar aqui. Usando as propriedades. Não temos essa alternativa nas respostas. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é resolver essa multiplicação aí. Eu tenho raiz cúbica e aqui raiz quadrada. Logo, R vai ser igual, vou repetir essa aqui por enquanto, vezes, quando eu tenho raiz da raiz, eu posso multiplicar os meus índices. Então, fica 3 vezes 2, 6. A partir daqui, eu também não tenho o que fazer, porque eu só posso multiplicar quando os meus índices são iguais. Então, aqui a gente vai usar outra propriedade para transformar esse índice 3 em 6. Para eu fazer isso, basta multiplicar por 2. Para multiplicar o meu índice por 2, o meu expoente, que valia 1, também vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. E aqui dentro, 3 elevado a 2. E esse outro eu só vou repetir.
A partir daqui, como eu tenho índices iguais, eu posso colocar todo mundo dentro de uma só raiz. Raiz do índice 6, 3 ao quadrado, vezes 3. Vou resolver, ó. Vou resolver a potência aqui, ó. Repete a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Ainda não encontrei uma alternativa, então eu vou continuar simplificando. Tenho 6 e tenho 3. Eu vou simplificar, vou dividir por 3. Vou dividir um e o outro. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Então, resposta, raiz quadrada de 3. A última alternativa aqui, alternativa D. Dúvidas? Tudo bem aí? Sim? Raiz cúbica de 9? De onde tu tirou isso? Então, eu fui usando aqui as propriedades. Aqui também poderia transformar em fração. Seria outra alternativa. Ele colocaria aqui 3 vezes 3 elevado a meio. E aí ia resolver também. Aí vocês que sabem o caminho que vocês acharem melhor. Lembrando sempre das propriedades. Tá? Show, entendi. Gente, até mais tarde. 7 horas, né? Obrigada aí, espero que vocês tenham entendido. E a gente vai continuar essa folha, porque tem exercício aberto aí. A gente continua amanhã. Beijos, até mais tarde. Mais tarde tem logaritmo. Bastante questões aí de vestibulares também. Até.